Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências voltadas para o nono ano. Essas aulas aqui são bem simples, de novo, a gente vai falar sobre o tema da aula anterior, mas um pouco mais avançado, a questão da mudança de estado físico da matéria. Você lembra da aula anterior? Aqui a gente tem os 4 estados físicos que a gente já conhece, sólido, líquido, gasoso e plasma, mas o que exatamente muda entre eles e o que precisa acontecer para eles mudarem? Essa é a pergunta da aula de hoje, certo? Então, a gente pode ver na tela que são dois elementos que ajudam as substâncias a mudarem de estado físico. Um deles foi a temperatura. A gente lembra daquele vídeo, né, onde a gente aqueceu a água e o oxigênio e a gente viu que as moléculas foram mudando de forma e de movimento, certo? Agora, a pressão também é um elemento que pode ajudar as substâncias a mudarem de estado físico, certo? Então são dois, temperatura e pressão. Então vamos observar essas imagens aqui. Qual é o ponto comum entre elas, né? Bom, se eu perceber direitinho, eu vou ver que tem uma coisa em comum. É aquele dia frio, chuvoso, né? Onde a gente precisa se preparar para uma chuva, tá tudo muito frio. Mas se eu olhar direitinho de novo aqui, eu vou perceber que nessa imagem da esquerda a gente tem uma janela embaçada. E na imagem da direita a gente tem aquele dia pesado. Quando a gente vê isso aí, tem que correr para tirar as roupas do varal, porque vai chover bastante, certo? Então, são coisas que têm a ver. Os dois acontecem em dias frios. Mas a primeira imagem mostra a questão da condensação do vapor de água que está na atmosfera em um vidro mais frio. E a segunda mostra a condensação acontecendo em outro lugar, certo? Que lugar seria esse? É na própria atmosfera também, mas só que lá em cima, na formação das nuvens. Bom, quando as nuvens estão muito cheias de água, a gente consegue saber que vai chover, porque elas ficam bem escuras, né? E aí toda aquela água que está acumulada na nuvem vai cair em forma de chuva. Na próxima imagem a gente pode ver isso com mais detalhe. Existe um esquema aqui mostrando o ciclo da água na natureza. A evaporação da água do mar, dos rios e dos lagos é a primeira parte para que se formem as nuvens. Mas existe aí um elemento bem interessante. Vocês estão vendo as plantas na imagem, as árvores? Pronto. A transpiração vegetal também ajuda na condensação das nuvens, na formação das nuvens, certo? Em um processo de mudança de estado físico que a gente chama de condensação, certo? Bom, então essa nuvem vai, quando ela fica muito pesada, acontece a precipitação, que é quando a água que está na nuvem cai. Beleza. Agora, quando você observa aqui, nesse slide, tem um detalhe, né? Lá em cima da nuvem, quando você observa aqui nesse slide, tem um detalhe, em cima da montanha, está acontecendo outra mudança de estado físico lá. Você consegue perceber qual é? Está escrito lá degelo, não é? Aqui. Esse degelo também já é uma mudança de estado físico. Na verdade, o gelo, que é estado sólido, está passando para o estado líquido em um processo de fusão, que a gente chama. Então, nessa imagem, a gente já tem dois estados físicos, duas mudanças de estado físico. Condensação e fusão. Beleza. Mas será que são só elas? Bom, não é só na natureza que acontecem as mudanças de estado físico, certo? Elas também estão presentes no nosso dia a dia. Tem um exemplo muito prático e bem simples de mudança de estado físico no nosso dia a dia. Quer ver só? Ó. É esse fogão.
Eu ia falar da fervura da água, mas não é o tema agora. O tema aqui é mais interessante. É o botijão de gás. Está acontecendo uma mudança de estado físico contínua dentro desse botijão de gás. Eu não sei se vocês já souberam disso, mas o gás que está dentro do botijão, ele é líquido, certo? Então, existe uma mudança de estado físico do líquido para o gasoso dentro do botijão. Ele é mantido em estado físico líquido por causa da pressão que o gás sofre dentro desse botijão. Por que ele é de metal e é tão pesado? Esse gás aqui, ele precisa ser preservado numa pressão muito grande. Se ele fosse feito de outro material, ele poderia até estourar. Quando você enche uma bola, uma bexiga, e enche muito, né, ela pode até estourar. A mesma coisa poderia acontecer aqui com o botijão, então ele precisa ser muito forte. Essa mudança de estado físico do líquido para o gasoso é à medida que você vai usando o gás. Então você vê que o botijão é um elemento seguro, tá certo? Mas existe aqui um risco, porque é um gás inflamável e porque ele está sob uma pressão muito forte. Então é preciso que a gente tome cuidado quando manusear com os botijões, certo? Bom, tem outra curiosidade sobre isso também. Aqui dentro desse botijão tem a mistura de dois gases, que é o butano e o propano. Só que eles não têm cheiro. E como é que você sabe se vazar um gás que não tem cheiro e é perigoso? Bom, eles misturaram outro gás aqui, que é o mercapteno, certo? E aí esse gás tem um cheiro muito forte. Toda vez que há um vazamento, você percebe o vazamento por causa do cheiro do outro gás. Não é nem do gás que acende o fogo. É de um terceiro gás que foi colocado dentro do botijão para que a gente sinta esse cheiro, certo? Forte de vazamento de gás, que é importante para a gente isolar a área e tomar as providências cabíveis quanto ao vazamento. Então fica atento aí porque é necessário segurança para manusear um botijão de gás. Beleza. Outra mudança de estado físico que acontece todo santo dia, que a gente nem percebe, é em relação à naftalina. Você está vendo aí a estrutura da naftalina, certo? A gente sabe que o carbono é a bolinha cinza e o hidrogênio é a bolinha branca. Ok, são naftalina C10H8. E qual é o interessante nessa substância? É que ela está presente dentro das casas em formato de bolinhas brancas que o pessoal coloca dentro dos guarda-roupas. Para quê serve essa naftalina? Ela serve para espantar insetos. Ela é um repelente de insetos, principalmente baratas e traças, para eles não entrarem no armário. Só que existe um problema também. A naftalina é um gás tóxico, certo? Então também é necessário que você leia sempre as instruções para utilizar ela da forma correta. E ela é muito tóxica, inclusive para crianças. Então vamos evitar utilizar esses químicos muito fortes próximo de crianças, porque elas são mais sensíveis aos níveis de químicos que são tóxicos para elas, certo? Bom, a naftalina, como eu falei, é uma substância que muda do estado sólido para o gasoso, direto, certo? É uma coisa interessante. A gente já falou de condensação da água nas nuvens, da fusão da água, que é o degelo, que acontece no topo das montanhas, e essa água derrete e vai embora, certo? Para alimentar rios e lagos. Já falou também da parte de vaporização, que é quando o líquido dentro do botijão vira gás. E agora falou de outra mudança de estado físico, que é de sólido para gasoso direto. Vamos fazer um resuminho aqui das mudanças de estado físico, certo? Está aí na tela. Se você tem um sólido e quer que ele vire líquido, você precisa adicionar calor, que é essa seta vermelha. Quando você tem do sólido para o líquido, você está em um processo de liquefação, certo? Se você adicionar mais calor, esse líquido vira vapor e vai para o estado gasoso.
Só que a questão do calor muda muito quando você passa do gasoso para o sólido. Por quê? Vamos lá. Se você tem um gás e ele está a uma certa temperatura, você reduz muito essa temperatura para ele virar um sólido. Certo? É o inverso aqui. Pode ver que a setinha azul de gasoso para sólido está indicando que a gente precisa tirar calor do ambiente para que ele vire um sólido. Então, o gás é uma coisa bem interessante. Agora, assim, vocês estão vendo na imagem na tela da fotossíntese, que é uma coisa também que acontece todo dia, a revelia da nossa percepção está lá acontecendo sempre, e tem um sistema aqui que usa gases também, né? Você está vendo entrando gás carbônico e saindo oxigênio. Embaixo, na raiz da planta, entra água. É necessária a presença de luz solar para que essa fotossíntese aconteça. Beleza. Mas como é que acontece de entrar gás carbônico e água e sair oxigênio? É bem estranho, não é? Bom, isso acontece porque são reações químicas que estão acontecendo, que é o tema da nossa próxima aula. Então você fica ligado aí, mas antes eu vou deixar o desafio para você. Está na tela, vamos lá? Ó, coloque um saco plástico transparente ao redor de um galho de uma planta, deixe por 10 minutos, retire e anote as observações no seu caderno, respondendo às seguintes questões. Quando a planta está viva, ela libera apenas oxigênio na atmosfera? Será? E outra pergunta, se o oxigênio é um gás invisível, que substância é essa que vai ficar na parede interna do saco plástico? Então você faz o experimento, certo? E na próxima aula a gente discute mais sobre o resultado desses experimentos. Até lá, tchau!